Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro seminario webinar, organizado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido FLAUS, con el patrocinio y apoyo de Inteleos y su división APCA para Latinoamérica. Bienvenidos todos los que nos acompañan. Estaba viendo la lista de asistentes. Tenemos un grupo numeroso de médicos que nos acompañan y que se conectan con nosotros de diversos países de toda Latinoamérica. Saludamos a nuestros amigos de México, nuestros amigos de Centroamérica, hay gente del Paraguay, hay gente de Bolivia, gente de todas las latitudes latinoamericanas. Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan, especialmente al doctor Miguel Ángel Jiménez Taboada, expresidente de la FLAUS, entidad que organiza este seminario, este tipo de actividad, y a su presidente electo, que es la doctora Eda Chávez. Entonces, saludándolos a ambos en particular, hago extensivo el saludo a todos los que nos acompañan. Estoy viendo inclusive que tenemos conexiones de médicos latinoamericanos desde Italia, se conectan con nosotros en esta sesión. Como ustedes bien saben, Inteleos es una organización de más de 45 años de ejercicio, de fundada. Es una organización sin fines de lucro que ofrece la certificación en la práctica de la ecografía en todo el mundo. Principalmente comenzó en Estados Unidos, pero ahora abarca el mundo entero.
y Latinoamérica es también una región de interés para la certificación para los ecografistas y que podamos demostrar todos con dicha certificación que estamos completamente capacitados para ejercer la ultrasonografía. Entonces, tenemos estos exámenes que hay que presentar primero el examen de física y ya tenemos en español los exámenes de física, exámenes de abdomen, exámenes de ginecología, exámenes de obstetricia y la lista va a continuar creciendo. Los invitamos a visitar la página de APCA Latinoamérica. Muy bien, entonces agradecimiento también a nuestras gerentes de alta gerencia de Inteleos, Pamela Ruiz y Jacqueline Bardel, que se conectan con nosotros desde Washington. Y por supuesto dar la bienvenida a nuestro conferencista estrella de esta noche, el doctor Miguel Francisco Neto de São Paulo, Brasil. El doctor Neto es un querido amigo, un reconocido radiólogo, tiene un doctorado en radiología por la Universidad de São Paulo y es actualmente director de la sección de ultrasonido en el Departamento de Imágenes del prestigiosísimo hospital Albert Einstein en São Paulo. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Neto, agradeciendo su participación y quien va a ser pues nuestro conferencista la noche de hoy, con focus en generalidades y focus de gastroenterología o gastrointestinal. Entonces, muy buenas noches al doctor Neto. Después de su conferencia, tenemos un pequeño survey que ustedes, les agradezco mucho, puedan responder. Y después iniciaremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y ya despidiéndonos para el año entrante con nuestro nuevo ciclo de webinars que les comunicaremos oportunamente. Buenas noches a todos, buenas noches al doctor Neto. Adelante, doctor Neto, bienvenido. Puede compartir pantalla e iniciar su conferencia. Então, boa noite a todos. Muito obrigado aí, Leandro. Muito obrigado, Pamela, Jaqueline. Obrigado, Mateone, pelo convite. Toda a diretoria da Flaus. É com muito orgulho que a gente vai conversar com vocês sobre o Point of Care em ultrassonografia, particularmente ultrassonografia gastrointestinal. Então, com muito orgulho que a gente vai falar alguma coisa sobre a nossa experiência, inclusive didática, com o Point of Care aqui no Brasil. Então, é com muito orgulho que nós vamos iniciar a apresentação. Nós não temos conflito de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse com a que nós vamos aqui apresentar. E para que a gente faça um contexto, né, de apreciação geral aí com relação ao Point of Care, desde o início dos anos em que o ultrassom foi, ainda na década de 40, né, aplicado à medicina e, posteriormente, a sua ascensão aos métodos de diagnóstico. Então, nos anos 70, os japoneses começaram a usar de rotina nas emergências e destacaram o protocolo FAST. Os americanos entraram forte, né, entrando com o ATLS, utilizando o FAST, e a partir da década de 2000, 2010, inúmeras publicações aconteceram destacando a aplicação da ultrassonografia na emergência, o que explica a orientação, o que explica o nascimento do Point of Care. Então, é um exame com propósito bem definido, para responder dúvidas pontuais, e que os achados devem ser facilmente reconhecidos, facilmente aprendido também, realizado rapidamente, realizado à beira do leito pelo paciente e de grande utilidade na prática clínica diária, conforme nós vamos aplicar para vocês. Lembrar sempre que ultrassonografia é um método operador dependente, então, você, para conseguir elevadas especificidade, sensibilidade, nós temos que treinar o operador, fazer a coisa de forma treinada. Lembrando também que é de baixo custo, rápido, tem uma segurança bacana e, ultimamente, várias publicações têm valorizado sobremaneira o Point of Care. Uma delas, essa de 2011, do New England, né, falando da aplicação geral do Point of Care, destacando e consolidando a posição do Point of Care na entrada dos anos 2000. Mais recentemente, agora em outubro de 2021, essa publicação do New England, em editorial, importante editorial do New England, mostrando que
o Point of Care, alguns trabalhos mostrando que ele confirma a suspeita diagnóstica em até 50% dos casos e apoia mudança de diagnóstico inicial em até 23% dos casos. Só por essas porcentagens, os senhores podem ver que a ultrassonografia Point of Care tem o seu papel, tem a sua importância na prática diária e deve ser utilizada. Casando com a ideia, valorizando a ideia do Point of Care, muitas instituições, inclusive o I1 americano, têm insistido para que o ultrassom seja incluído no currículo médico, para que nós possamos, desde os tenros anos de medicina, o acadêmico já entrar em contato com a técnica, já poder fazer a sua aplicação, por exemplo, nesse seminário em 2014 em Nova York, que foram abordados esses temas, né? Então, o Point of Care na educação médica, como que se escolhe o equipamento. Então, desde as décadas de 2010 e agora, mais recentemente, as organizações têm se unido para que isso seja valorizado. Com relação ao ultrassom, no abdômen, agora nós vamos entrar particularmente na parte abdominal. Então, o ultrassom é o primeiro método de imagem de avaliação de dor abdominal. Possibilita a anamnese adicional e melhor correlação com o local de dor. Tem uma melhor resolução espacial e é um método dinâmico, né? Atua na verificação da peristalse, você pode utilizar a compressão, a pulsação e, claro, né, observar a gravidez, movimento cardíaco fetal, e isso faz uma valorização muito grande do método ultrassonográfico. De forma que a ultrassonografia Point of Care substitui, sem dúvida nenhuma, o estetoscópio, porque o estetoscópio já teve seu papel, e hoje, em vez de só ouvir o murmúrio vesicular, a gente podemos ver o eco pleural se mobilizar, ver as linhas A, as linhas B e utilizar o estetoscópio. Lembrar que a ensonação ela sempre deve ser feita de forma correta, lembrar que o som que volta é o som diagnóstico, isso é importante falar, que a ultrassonografia é um método baseado na reflexão sonora. Os planos importantes, sempre trabalhar no plano transversal, o Point of Care deve ser feito sempre do lado direito do paciente, isso é uma regra básica, e claro, né, estão quebrando um paradigma de 200 anos de uso do estetoscópio. Na realidade, a gente está quebrando esse paradigma, é uma mudança face aos novos rumos dos riscos legais, dos riscos que a própria atividade médica tem trazido, e o Point of Care entrou em todas as modalidades, particularmente no abdômen, em que nós vamos abordar a maioria das aplicações, nós vamos fazer um resumo delas aqui. Mas lembrem, senhores, que nós temos aplicações em todos os cenários, em todas as especialidades médicas, geniturinário, tecidos moles, músculo esquelético e assim por diante. A ultrassonografia ela terá a metodologia de ensino renovada através da ultrassonografia. É um fator de aprendizado motivador das cadeiras básicas, particularmente a morfologia. E o que se ouvia no passado, atualmente se vê no exame visual objetivo. Para ilustrar o que nós estamos falando, acadêmicos de medicina têm uma melhor performance em relação aos próprios médicos com relação ao exame físico à beira do leito. Então, num acerto de 79% dos acadêmicos contra 49% dos médicos experientes, utilizando a ultrassonografia Point of Care. Por outro lado, ainda com relação a exame físico, que o ultrassom ele contribui para a melhoria do performance, o tamanho do fígado tem uma melhor estimação feita por acadêmicos em relação a médicos mais experientes, também dados de literatura confirmam isso. É claro que hoje nós temos que ter alguns aspectos gerais aí, aqui listados, para que alguns desafios sejam vencidos. Então, a introdução do currículo médico, o armazenamento da imagem e o caráter de exame físico de triagem, né, não substitui aquele exame formal nessa cultura, né, que deve ser implementada. Então,
Na realidade, o Point of Care constrói uma ponte natural entre as ciências básicas e as matérias clínicas. Nós estamos falando isso como fator motivador, inspirador e uma melhora do comportamento e liderança do próprio médico e a segurança do aprendiz. A Sociedade Europeia ela tem apoiado muito, em várias publicações, o uso do Point of Care, e o que nós vamos falar com vocês está aqui resumido. Esse vai ser o plano de exposição. Nós elegemos as principais aplicações do Point of Care no trato gastrointestinal, que podem ser assim resumidos: estimação do volume gástrico, o protocolo FAST, apendicite aguda, a pesquisa de ascite, o estudo das hérnias, a obstrução e patologia de delgado e pneuperitônio. Então, nós temos aqui alguns sites de interesse mundial, e a primeira grande aplicação que nós temos visto com uma grande frequência, e falo aqui do hospital, nós estamos dentro do hospital, praticamente nós temos feito isso rotineiramente, é a estimação do volume gástrico. Então, a partir da seção transversa do antro gástrico, através da fórmula que nós vamos mostrar adiante, em função dessa área da seção transversa do antro, eu vou estimar o volume em função da idade. Então, o volume até que cursa com até 40, 50, até 50 ml, o anestesista vai considerar como estômago vazio e vai prosseguir a cirurgia. Seções transversas maiores, cursando com volumes maiores aqui nessa região, apontados com volumes maiores, o anestesista não vai promover a intubação. Então, aqui um estômago vazio, aqui um estômago com conteúdo líquido, uma seção transversa maior. Então, isso é uma aplicação ao vivo, um Point of Care sendo contribuído para a segurança do paciente, redução do risco legal, melhoria da prática clínica e redução acentuada dos índices de aspiração pulmonar. O protocolo FAST. O protocolo FAST tem sido incorporado mundialmente, ele é a grande estrela da aplicação da ultrassonografia Point of Care no abdômen, e ele é feito na sala de emergência, paciente estável, ok? Então, esse é a grande aplicação da ultrassonografia FAST, né? E ele entra na letra C da avaliação da circulação do ATLS. 4 regiões nessa ordem, se a gente considerar o IFAST, eu vou envolver o eco pleural também, nós vamos falar disso. Então, espaço 1, que é o espaço pericárdico. Então, eu tenho espaço pericárdico normal, espaço pericárdico com uma pequena quantidade de líquido e o espaço pericárdico com FAST positivo aqui. Tá? Então, aqui as três modalidades. O espaço hepatorrenal normal, o espaço hepatorrenal positivo, FAST positivo, sim ou não, a resposta é binária, então, mostrando líquido, pesquisa de líquido, esse é o FAST. Espaço espleno-renal à esquerda, então, baço rim, mostrando o FAST, um exame normal, espleno-renal positivo, FAST positivo, FAST positivo aqui também. Por fim, o exame da pelve negativo, exame da pelve com líquido, exame da pelve positivo, então, exame da pelve com líquido, FAST, na mulher ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da fase do ciclo. E, se a gente estender o IFAST, nós vamos trabalhar na visibilização do eco pleural, e que a presença das linhas B vai afastar o pneumotórax. Então, isso hoje é de grande utilidade, é de grande aplicabilidade, ok? Agora, com o Covid, então, a ultrassonografia torácica assume um papel muito importante na avaliação do eco pleural, na avaliação de patologias agudas do tórax. Então, esse é o IFAST. O Brasil ele tem alguns projetos que utilizam o FAST na estrada, né? O próprio governo de Minas, aqui no Brasil, já utilizou o Point of Care e a Secretaria de Saúde de Minas Gerais acabou utilizando esse processo na estrada com grande aplicabilidade. Agora vamos falar da apendicite. A apendicite ela representa a causa mais frequente de processo médico legal em serviço de urgência. Então, é uma importante aplicação
do protocolo do Point of Care. E o que nós vamos apresentar agora é uma proposta para se normatizar o exame da apendicite aguda. Então, a apendicite aguda, ela no contexto de urgência, é a patologia que mais frequente leva o paciente no pronto-socorro, também leva problema médico legal, de uma forma muito consistente, e nós vamos começar mostrando o apêndice normal aqui para os senhores. Aqui a gente tem a tríade constitutiva do apêndice normal. Então, eu tenho os vasos ilíacos, o ilho psoas, a válvula ileocecal e o apêndice normal. Aqui a válvula ileocecal e o apêndice visto em sua totalidade. Em pacientes de 1 a 18 anos, a facilidade maior da gente entender o apêndice como uma segurança maior. Então, os critérios para o RADS apêndice. A gente dividiu em diretos e indiretos. Os critérios diretos é não compressivo, diâmetro maior que 7, apendiculito e parede com aspecto hipoecogênico, e os indiretos é líquido livre, linfonodo e hipericogenicidade. Nós estudamos 765 pacientes em fase 1 e classificamos em 5 categorias aqui. 5 categorias, e que a casuística apontou o seguinte: o apêndice RADS 4, ele tem um alto valor preditivo positivo. Então, nessa classificação do apêndice, nós podemos falar no apêndice 1, 2 e 3 é uma semelhança da normalidade. O 4 e o 5, a gente tem um alto valor preditivo positivo para apendicite aguda. Então, e quando for grau 3, eu tenho uma baixa acurácia, e nós vamos apresentar agora para vocês. O 0 é o não visualizado, o 1 é o apêndice normal, então, eu tenho alto valor preditivo positivo. O 2, eu tenho aquele apêndice parcialmente individualizado, ele é visualizado parcialmente, eu não consigo garantir, ele tem calibre normal, mas eu não consigo garantir na sua totalidade, eu vou pedir um controle em 24 horas. O apêndice RADS 3, eu vi o apêndice, ele é limítrofe, e você pode pedir um prosseguimento para a tomografia computadorizada. E o 4 é apendicite instalado, apendicite aguda, aumento de calibre, perda da compressibilidade, hipoecogenicidade da parede, hiperecogenicidade da gordura adjacente, e o 5, a coleção, que é o que a gente quer que não aconteça. Uma outra aplicação do Point of Care, ascite, pesquisa de ascite. Então, a pesquisa da ascite na ultrassonografia é muito fácil de ser feita. Você analisa o fígado, aqui é um fígado cirrótico, heterogêneo, aqui apontado pelo 3. As alças, a gente avalia a mobilidade de alça e, claro, o aspecto do líquido para guiar a punção, não só para guiar a punção, mas já abordando a causa da ascite, nesse caso, a presença de um ascite relacionado com a cirrose hepática, e já fazendo a abordagem etiológica. Com relação às herniações, então nós vamos passar um filme aqui de tomografia mostrando o paciente com uma hérnia. A tomografia vista em filme, e que nós vamos conectar com a ultrassonografia, mostrando a hérnia, uma hérnia encarcerada, a correlação com a tomografia aqui. O paciente já havia distensão de alça, né, na região pré-hérnia, e uma hérnia incisional aqui representada. Vejam que a ultrassonografia mostrando com grande facilidade a herniação, e o Doppler mostrando o fluxo, mas ela não era redutível, ela estava encarcerada, era uma herniação de parede. Então, avaliação de hérnia e suas complicações é uma grande aplicação do Point of Care. Avaliação do delgado, a grande aplicabilidade da ultrassonografia. Então, nas enterites, a presença de peristalse aumentada, o delgado apresenta-se com distensão líquida,
e a grande aplicação da ultrassonografia é, nesses casos, observar não só o estudo do apêndice cecal, mas também apresentar o estudo das alças, do conteúdo das alças, da parede das alças e a presença do peristalse, a presença de um aumento de peristalse. Isso caracteriza a enterite, as gastroenterocolites agudas aqui estudadas. Uma outra aplicação do POX também de muita validade, de muita valia, é a presença das complicações, tipo perfuração. Então, o pneumo peritônio. Você busca junto ao lobo esquerdo do fígado aqui, ó. O pneumo peritônio é bem visto, o gás sobe, como no pneumotórax, e aqui era uma diverticulite perfurada, e nós temos um pneumo peritônio. Vejam que nós estamos trabalhando com sinais de alarme. Esses sinais de alarme são muito importantes para que a gente possa constituir o nosso raciocínio clínico. Perfuração ainda pode ser vista dessa forma, com apendicite com coleção e pneumo peritônio no espaço de Morrison, aqui representado também entre o rim e o fígado. Os abscessos abdominais são de fácil visibilização na ultrassonografia, desde que se treinado. Aqui a correlação com a tomografia computadorizada, gás fora de alça, coleção encapsulada, na fossa ilíaca direita, presença de gás facilmente identificado pela ultrassonografia também como um abscesso abdominal. Por fim, nós vamos mostrar 2 diagnósticos diferenciais que o point of care pode ser muito útil na avaliação da dor abdominal. A primeira é a urolitise, a cólica nefrética, em que, pelo menos, um episódio durante a vida, cerca de 2 a 3% da população mundial tem. Então, é uma coisa frequente. Então, o que eu vou buscar? O cálculo. Os cálculos podem ser facilmente identificados e lembrar sempre que você pode ter cálculo não obstrutivo, com jato ureteral presente, e aí você pode utilizar o Doppler com os índices intrarrenais. Nós gostamos muito de utilização da veia interlobar, em que você vai ter uma portalização da veia interlobar na figura de obstrução e pegar essa obstrução ainda que sem dilatação. E, por fim, o sinal de diagnóstico diferencial de dor abdominal. Muitas vezes a consolidação pulmonar e os derrames pleurais podem se manifestar como dor abdominal, sim. Então, aqui é o sinal do fluido colorido, mostrando o líquido, a presença de líquido que muda de cor. Eu faço diagnóstico de derrame pleural, é um sinal importante da gente falar, e a presença da consolidação pulmonar como causa de dor abdominal, com derrame acompanhado aqui. Então, a patologia torácica pode se traduzir como dor abdominal. Então, não somente nas patologias do point of care abdominal, mas também as patologias torácicas podem ser abordadas de forma muito clara, de forma muito adequada na ultrassonografia point of care. Então, a utilização do point of care no abdômen requer alguns cuidados. Então, a compressão gradual na fossa ilíaca direita para a identificação do apêndice. A análise deve ser feita integral do abdômen, não existe ultrassonografia abdominal sem a sua totalidade. Utilizar os decúbitos, o decúbito lateral esquerdo para o apêndice e o decúbito lateral direito para a avaliação da câmara gástrica. Utilizar transdutor de várias frequências. Hoje a gente tem handhelds de transdutores duais, em que o mesmo transdutor ele tem uma face com o transdutor de 3,5, 5, e a outra face com o transdutor de 12, de 7 a 12. Utilizar, muitas vezes, a complementação com o equipamento convencional, e a via transvaginal, ela vai haver uma aplicabilidade da via transvaginal também como um fator importante nessa avaliação. Aproveitamos aqui também para destacar esses sites de interesse mundial aí, em que frequentar esses sites, quebrar essas barreiras na utilização da ultrassonografia, aplicar a ultrassonografia fora da sala escura, né, no asfalto,
na zona de atendimento, no Brasil, né, no 191, lá no local do trauma, na beira do leito, na UTI, em centro cirúrgico, e, particularmente, expor os nossos estudantes de forma precoce e longitudinal na aplicação da ultrassonografia, que representa uma ferramenta consistente para o uso no curso médico desde o primeiro semestre. Então, utilizar a ultrassonografia point of care como ferramenta de aprendizado de morfologia desde o primeiro semestre, utilizando o conceito de dissecção eletrônica. Para quê? O POCS, que vai contribuir definitivamente para a medicina baseada em evidência e precisão, treinamento e participação dos imagiologistas e dos clínicos, né? E o ato ultrassonográfico pensado como ato médico a ultrassonografia representando uma verdadeira ponte entre a matéria básica e a matéria clínica, facilitando a compreensão dos fenômenos médicos relativos à morfologia, anatomia geral, à própria patologia e trazendo uma quebra de paradigma. Então, o que se ouvia no passado, hoje nós acabamos vendo. Aqui o eco pleural novamente, e a gente já tem equipamentos Wi-Fi, a gente já tem no mercado e que podem contribuir sobremaneira para que a gente possa evoluir nessa aplicabilidade, não só no point of care gastrointestinal, mas em todo o point of care. Nós deixamos aqui o nosso agradecimento a todos, ao Leandro, à diretoria da Flaus, e nos colocamos aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muito obrigado, doutor Neto, pela gentileza da sua palestra. Obrigado realmente. Muchas gracias, doctor Neto, por su extraordinaria conferencia donde ha logrado resumirnos desde el origen de las técnicas de ultrasonido point of care en el sitio de atención hasta las aplicaciones más actualizadas como hemos visto en gastrointestinal. Vamos a pasar un survey antes de hacer algunos comentarios. Vamos a dar un poco de tiempo a que se generen algunas preguntas. Entonces, aquí tenemos, que están viendo ustedes en su pantalla, van a responder en sus dispositivos. Podrá aplicar qué aprendió o lo que aprendió de esta sesión o actividad a su trabajo específico, su carrera en general y o su desarrollo profesional. Por favor, respóndanos sí o no. ¿Qué probabilidad hay de que asista a otro seminario web educativo similar sobre POCUS? Evalúe con una escala de 0, muy improbable, a 5, muy probable. Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que trate de obtener una credencial para certificar su experiencia en POCUS? Evalúe de 0, muy improbable, a 5, muy probable. Entonces, agradecemos mucho la respuesta de este survey que va a contribuir mucho en la planificación de las actividades futuras. Entonces, aquí estamos para responder las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Mientras se generan estas preguntas, yo tengo una pregunta para el doctor Neto. Si nos pudiera explicar un poco más la técnica de medición del volumen gástrico. ¿Se hace solo una medida y el computador aplica la fórmula con una medida? ¿Hace 3 medidas? ¿Y a dónde hace exactamente la medición? A medida que nós temos aplicado, nós usamos a referência que eu coloquei na aula. A referência que eu coloquei na aula. É uma fórmula complexa, ela foi publicada no British Journal Anesthesiology. Eu posso voltar e eu vou deixar no site a referência, deixar aqui no bate-papo. Eu posso trazer de volta aqui para o bate-papo. E, na verdade, o que a gente tem usado eu calculo a área
seção transversa do antro gástrico. Uhum. Esperando essa pergunta, porque isso é uma coisa muito importante. Muito importante. E a seção transversa medida no decúbito lateral direito. Não um decúbito completo, mas você faz um decúbito lateral direito e mede a seção transversa do antro gástrico. Uhum. E, em geral, o que a gente tem visto aqui, pela fórmula, até 3 centímetros quadrados de área, a gente faz a área com a 3, e até 3 centímetros quadrados, a associação é com baixos volumes, independente da faixa etária. Porque quanto maior a faixa etária, menos volume o indivíduo vai ter. Então, o anestesista já está treinado para receber esse relatório. Até 3, 3,5 centímetros quadrados de área do antro gástrico está associado com alta probabilidade desse estômago estar vazio e ele entuba. Perfecto, perfecto, porque el computador tiene varias formas de estimar el volumen, que vimos el volumen relacionado con la edad. Entonces, también la otra forma es esta correlación del área. Y esa es una medida sumamente fácil, porque colocamos el transductor intraversal, bajamos al antro, que cuando está vacío, está la imagen que nos mostró, y bueno, cuando empieza a estar lleno, se ve una imagen anecoica, redondita, o podría ser un poquito ecomixta, y esta es la medida. Y creo que es una herramienta excelente ante una situación de emergencia, que el paciente tenga que ser llevado al quirófano, al pabellón, y saber en qué situación está el llenado de ese estómago. No para una cirugía electiva, que hay muchos chistes, muchas piadas en portugués, muchos chistes sobre el anestesiólogo siempre parando la cirugía. Ahí se demuestra que se puede. Tenemos con nosotros, que estoy viendo en los asistentes, a un gran experto en cirugía de urgencias y ecografía, que es el doctor Jorge Rabat, que maneja el protocolo FAST de una manera profunda, o los protocolos POCUS de emergencia. Entonces, es una herramienta excelente, excelente, y muchas gracias por la aclaratoria, porque creo que va a ser una estrategia muy útil por nuestros asistentes en un momento que necesiten conocer el llenado o vaciamiento apropiado del estómago. A ver si tenemos más preguntas. Leandro, en nuestro hospital, hoy, nós começamos este ano, hoje, chegamos a fazer até 4, 5 exames desses por dia. Anestesistas gostaram disso. Excelente. Da una seguridad enorme para el anestesiólogo. Enorme. Y 5 pacientes diarios es un número importante. Yo creo que esto hay que definitivamente incorporarlo, tanto electivo como en emergencia. Tiene una doble utilidad. Principalmente com esses remédios de retardar esvaziamento gástrico aí, né? Bien, hay muchas felicitaciones, agradeciendo la conferencia. Por aquí tenemos una pregunta del doctor José Benjamín Virasoro. Nos pregunta, ¿existe alguna clasificación basada en el volumen de líquido libre encontrado en cavidades? Esto es en relación, interpreto, al FAST. ¿Existe una clasificación, una estimación de la cantidad de líquido, de volumen de líquido, que siempre lo preguntan en los cursos de FAST? ¿Maneja algunas cifras? Esta é a pergunta de muitos trilhões de dólares, né? Porque porque estimar volume, tanto de derrame pleural quanto de ascite, no número, é uma tarefa muito ingrata, muito difícil, porque a morfologia é complexa, tanto da cavidade pleural quanto da cavidade abdominal. O que nós temos feito, Leandro, e quando a gente faz aqui na prática, é estimar em pequena, moderada e grande. Uhum. E o cirurgião já entendeu, ele tem o trato clínico para entender, né? Quando você fala grande quantidade, ele já sabe que
o paciente já está meio De chocado. 1 litro para allá, 1000 cc para allá, grande, 1000 cc para allá. Y esos 1000 cc los vamos a ver si hay asas libres, flotantes, si los espacios parietocólicos están llenos. En cambio, será algo leve si solo la encontramos en los espacios subdiafragma o en el espacio de Morrison o en algunas otras cosas, en algunos otros de los espacios, inclusive subdiafragmáticos, pero atención con el espacio subdiafragmático y la cantidad, porque eso es retroperitoneal para que llegue hasta arriba, hay que tener mucho cuidado. A mí me gusta mucho también, comparto esa metodología del Hospital Albert Einstein. A mí me gusta leve, moderado y severo, pero siempre, siempre preguntan los ecografistas, ¿cómo decimos? Porque algunos cirujanos quieren que uno les precise el número. Son 1200, son 800, ¿cuántos cc? Entonces ya con el protocolo FAST, 250 cc ya son fácilmente visibles y dependiendo de la localización. Entonces me gusta mucho eso. Aunque, repito, hay algunas clasificaciones con distancias que se pueden medir en una sola distancia. Pero leve, moderado, severo, me parece y concuerdo con nuestro experto del Albert Einstein, leve, moderado, severo, me parece muy bien. Otra pregunta tenemos por acá, clasificación de apendicitis aguda, ¿qué aceptación tiene a nivel mundial? Y doctor Leandro piensa que debería normalizarse en buzos, veo acá. Claro, en buzos, los que se sumergen, no entiendo mucho la pregunta, a lo mejor me completa un poquito más, pero aquí lo tenemos. Entonces hay una clasificación de esta apendicitis aguda. Ya vimos que hay un appendix RAT, es como del 1 al 4, generalmente. Creo que nos mostró el 4, que es el que más conocemos todos. Pero ¿y qué hacer con estos otros estadios 0, 1, 2, 3? ¿Y cómo queda el dolor, los leucocitos y la clínica con estos pacientes? Bom, Leandro, na verdade, a gente está em publicação, né, um protocolo aprovado aqui no hospital. E está dando muito certo, porque o 1 está muito. O valor preditivo negativo do 1 quando é 1, normal, apêndice normal, está dando muito certo. É praticamente o apêndice normal mesmo. O 4, ou 5, que é perfuração, 2 extremos. São muito positivos. Sim. Um não tem apendicite e o outro tem apendicite. 1 e 4. O 2, nós estamos fazendo controle em 24 horas. E o 3 é aquele paciente que nós estamos reservando para tomografia. A tomografia pode ser útil. Então, isso na prática diária, já faz 2 anos que nós estamos utilizando. Tem se mostrado muito prático e, principalmente, melhorou a comunicação entre as equipes. O cirurgião, o clínico, o pediatra, o clínico geral, o cirurgião geral, o cardiologista, o intensivista. Ele está entendendo já que quando é um 4, cirurgia. Quando é 1, a população do 2, 3. Mas tentando aproximar. É lógico que essa classificação vai ser publicada, nós estamos publicando, está em fase de publicação já terminamos o protocolo, foi aprovado, estamos publicando. E já estamos divulgando para quê? Ele fala que tem uma aceitação mundial, esperando que depois os outros trabalhos virão em cima y ya están convidados todos a replicar. Perfectamente. Quiere decir que nosotros esta noche hemos tenido el privilegio de conocer el preestreno mundial de esta película de la clasificación de la apendicitis y el appendix RAD. Extraordinario. Muchísimas gracias por este gran aporte para este webinar de esta noche. A ver, ¿qué más? Aquí hay una pregunta, ¿cómo se clasifica la ascitis? Un poquito más dentro de la ascitis, a ver qué comentario nos tiene, si vamos a manejarlo igual que en el FAST, que es traumático.
pero ya en el paciente con hepatopatía. ¿Hay alguna forma de clasificar la ascitis que encontramos con POCUS? Então, Leandro, eu tenho minha tese de doutorado é derrame pleural. Eu fiz doutorado em derrame pleural. Nós classificamos o derrame pleural, então agora, no futuro, vamos fazer uma reedição do derrame pleural. Vou fazer esse comentário para responder a Cid. O derrame pleural ele cabe uma classificação, você pode usar a pleura, o parênquima e o aspecto do líquido. A ascite, ela cabe um estudo muito parecido. Por quê? É assim, volume, você vai estimar em pequeno, moderado, grande, da ascite. É um sinal de alarme. Fora do contexto de trauma, o diagnóstico diferencial é amplo. E o que você vai buscar? Debris, septo, você vai buscar a lesão das vísceras que você está estudando, né? E claro, vai ver se não tem um espessamento peritônio localizado, se você não tem nódulo peritoneal. Então, basicamente, você tem que olhar o que está no entorno da ascite. E, muito mais do que o próprio volume, você tem que olhar o entorno. Se tem espessamento peritônio, se tem septo, se tem nódulo, se tem implante peritoneal. Se for uma ascite tuberculose, por exemplo, ela vai tender a fazer septo. Ascite específica. Faz o honeycomb. Então, você vai tirar aquela dúvida, né? Ou é um transsudato ou é um exsudato. Né? O transsudato do rim, do fígado e do coração e do exsudato das patologias mais complexas. Y aquí el POCUS tiene una gran importancia adicional que nos va a permitir, si queremos hacer una paracentesis, pues vamos a guiar la introducción de la aguja y el catéter por ultrasonido, después de caracterizada la ascitis. Nos pregunta por aquí el doctor Patricio Crespo, después de darnos las buenas noches, que por favor si puede repetir los criterios ecográficos de un paciente con neumoperitoneo o perforación intestinal. ¿Cuáles son los signos que debemos buscar? Então, o pneuperitônio, o diagnóstico é binário, né? Ou você vai ver gás fora de alça ou não. E onde você procura? Você procura na parte anterior do abdômen, junto ao lobo esquerdo do fígado. E, claro, você vai procurar gás fora de alça junto à coleção, junto aos recessos peritoneais, mas sempre na parte anterior. Então, o critério maior é gás fora de alça. Gas fuera del asa intestinal. Okay. Aire del criterio intestinal. Y muy bonito el caso de la diverticulitis que nos mostró, perforada, pues entonces puede verse desde una imagen ecomixta ahí en la zona hasta este gas que es el que vamos a buscar para confirmar nuestro diagnóstico. Muy bien. Una pregunta. ¿Cuándo podemos utilizar el ultrasonido para decir que hay enfermedad gástrica, gastritis, por ultrasonido? Câmara gástrica, você vai ver a parede, né? Dá para ver nas fases mais avançadas, espessamento, invasão tumoral. Você vê a clássica lesão em pseudo-rim, né? Pseudo-rim. Agora, gastrite, o diagnóstico é endoscópico. Né? Você não vai... a menos que seja uma gastrite crônica e que vai levar a espessamento crônico da parede do estômago. Mas você não vai estudar a parede gástrica e estudar gastrite por ultrassom, jamais. E outra, hoje você tem a ecoendoscopia. Então, você pode fazer a endoscopia e, dentro da ecoendoscopia, sim, você vai avaliar a parede. Mas a gastrite corriqueira, essa gastrite leve, promovido por álcool, por alimentos mais com condimentos, essa gastrite ela não vai ter expressão ultrassonográfica. Bien. La doctora Eda Chávez, la presidenta electa de FLAUS, agradece muchísimo el apoyo de Inteleos para estas actividades académicas. Y el doctor Jorge Rabat nos menciona
que existe la escala de Wang, H-U-A-N-G, Wang. Entonces, se puede buscar en la escala de Wang, es utilizada por emergenciólogos para estimar la cantidad de líquido. Existe, y eso lo comentamos, hay grupos que quieren saber un aproximado de cuánto cc. Son rangos, no vamos a decir que hay 732.5. Son rangos y bueno, entonces invitamos a nuestra audiencia a hacer la búsqueda en internet, escala de Wang, para estimar cantidad de líquido en el protocolo FAST o en la misma investigación de una ascitis. Preguntan que el doctor Carlos Esteban Sánchez, ¿qué utilidad tiene actualmente el JET ureteral en casos de cálculos ureterales? Esto en el contexto de un abdomen doloroso, ¿no? Buscando que no es gastrointestinal, pero no es una patología gastrointestinal, pero haciendo un estudio del dolor, si podemos evaluar los jets ureterales. ¿Tiene algún comentario? O jato ureteral é importante, né? Apesar que ele pode ter, mesmo com cálculo. Então, o que a gente está hoje observando é que, e aí já seria um comentário mais avançado, né, Leandro? Da gente usar a curva venosa intrarrenal, né? A curva venosa da veia interlobar. Então, quando você portaliza a veia interlobar, você pode ter uma obstrução sem dilatação. Então, o jato ureteral ele pode estar presente mesmo com o cálculo. Eu até mostrei o cálculo, o slide que eu mostrei, você via o cálculo e o ureter con o jato. Sí, porque inclusive pues, la asimetría en la eyección es muy variable. Algunas personas dicen que está todo normal, no hay obstrucción y es muy variable. Pero si cuando hay una gran demora o en una obstrucción parcial, si es muy distal y no vimos el cálculo, a lo mejor hay una distorsión de la dirección del jet o una menor cantidad. Pero realmente la filigrana, el detalle está, como dice el doctor Neto, en la búsqueda del Doppler venoso intrarrenal. Ahí vamos a tener nosotros repercusión de obstrucción. Recuerden que si hay una obstrucción parcial en un cólico renal, va a haber repercusión hemodinámica. El índice de resistencia va a empezar a subir 1 hora después de la aparición del cálculo. Entonces, bueno, ya eso no es POCUS. Eso está muy detallado con Doppler renal. Y me gustó muchísimo la expresión que utilizó el doctor Neto de el POCUS es un enfoque binario. Sí o no. ¿Hay o no hay enfermedad? Para tomar una decisión terapéutica inmediata. Se observa, se da de alta, pasa a pabellón o se toma alguna medida, pasa a terapia intensiva. Esto es el objetivo principal de POCUS en todas sus áreas. Muy bien. Bueno, entonces muchísimas gracias. Hemos tenido una sesión de preguntas y respuestas muy interesante. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias a Inteleos por su patrocinio en la posibilidad de hacer esto en cooperación con la FLAUS. Y muchísimas gracias a nuestro expositor que nos hace cerrar con broche de oro la serie de seminarios que hemos hecho a lo largo del año, 9 seminarios POCUS. Les recuerdo que estos seminarios van a estar en YouTube, en la página de APCA Inteleos Latinoamérica, y van a poder ser evaluados nuevamente por ustedes. Página APCA Inteleos Latinoamérica de POCUS. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Neto. Deseándoles una muy felices fiestas a todos y estén atentos a la programación del año entrante. Muy buenas noches a todos. Leandro, grande abraço para Jorge Rabat. Alô, Rabat, beijo a ustedes. Ahí está. Muy bien. Leandro, gracias. Muito obrigado. Muy buenas noches. Gracias.